Bom dia! Tudo bem, gente? Bem-vindos. Nossa terceira reunião de Caliban e a Bruxa. E hoje, então, nós temos nossos dois apresentadores, começando com o Kenji, depois a Larissa. E quem vai ser o comentador? Eu também. O Kenji também, fechou então. Vamos lá? Sim. Bom dia, gente. Eu vou tentar ser bem breve aqui, retomando, né, as questões do nosso último encontro. A gente trabalhou o segundo capítulo. Grande parte da nossa discussão, né, foi endossada pela presença da Laís, né, que agora está aqui como membro, que trouxe seus estudos sobre a questão da caça às bruxas. Então, depois a gente discutiu isso no Brasil, finalizou falando sobre as questões das curandeiras, que são presentes nas cidades menores, né? Então, foi bem pautado nisso. Fazendo só um resumo bem breve aqui do segundo capítulo, porque ele é um capítulo bem extenso, fala de um monte de coisa, né? Mas o segundo capítulo, que é a acumulação do trabalho e a degradação das mulheres, ela vai pegar o quê? Frente a umas revoltas que aconteciam na Idade Média, as instituições do poder elas vão contra-atacar com a privatização das terras, a imposição dos salários para os trabalhadores. Isso faz com que esses trabalhadores, que são como se fosse, na explicação dela, um êxodo rural, venham para as cidades e comecem a sofrer sobre esse jugo e essa presença mais assídua do capital. Então, isso especificamente vai não atrapalhar, né, mas vai ser mais prejudicial para os trabalhadores, em específico para as mulheres, porque é um modo de vida que é totalmente diferente do que ela tinha falado que era antes, no período do medievo. Aí agora, falando no terceiro capítulo, vai a Larissa nos apresentar aqui ele. Olá, eu me chamo Larissa e apresentarei um pouco, né, das discussões abordadas no capítulo 3, denominado O Grande Caliban, se eu não me engano. Sim, O Grande Caliban, a luta contra o corpo rebelde. E já neste capítulo, a autora, ela traz um pouco, né, do texto A Tempestade de Shakespeare, o porquê da relação entre o nome do livro, Caliban e a Bruxa, e a importância do Próspero, um personagem da Tempestade. Inclusive, eu até queria, né, ler a Tempestade só para conseguir compreender melhor esse debate que ela traz. Mas, de maneira geral, ela apresenta as condições para o desenvolvimento do capitalismo e, a partir dele, o disciplinamento do corpo, de acordo, né, ela retoma o Michel Foucault. E, com isso, os debates filosóficos e as intervenções que são apresentadas desde o século XVI. É interessante que, a partir do século XVI e XVII, o novo conceito de pessoa, que é o próspero, apresentado na peça Shakespeare, na peça de Shakespeare, A Tempestade, ele, para a autora, resume as contradições entre a razão e as paixões do corpo daquele período. Ela também traz um aspecto interessante, que é o conceito de alienação para Marx. A ideia de um trabalhador que não consegue se reconhecer no seu próprio trabalho. E isso realmente, né, faz com que a gente pense e até reflita sobre alguns paradigmas atuais. E, né, com relação ao próprio desenvolvimento do capitalismo, ela traz a tentativa burguesa de moldar as classes de acordo com as necessidades do desenvolvimento da economia capitalista. E é interessante que ela apresenta como uma primeira crise capitalista a recusa dos trabalhadores, né, de se adequarem a essa disciplina. Ela fala que muitos deles, ao invés de quererem depender de um salário, eles viram mendigos. E a partir disso, que retoma-se, né, a sistematização do horror, discutida por ela no capítulo 1,
no capítulo 2, quando há as lutas antifeudais que ela fala. E a importância, né, eu acho que é o grande tema desse capítulo do corpo humano, né? O que é o corpo humano? De que partes ele é formado? Como ele é constituído? De que maneira moldá-lo melhor para o desenvolvimento de uma sociedade capitalista? Então, há um recurso produtivo, há um trabalho em que o corpo é reduzido e uma busca por desvendar todas as faculdades humanas, né? E aí você tem o que é mais teórico deste capítulo, a discussão entre Descartes, é o nome dele, eu tento falar errado, mas é Descartes e Hobbes. É Descartes mesmo. Você não leu o primeiro S mesmo. Nossa, eu sempre lia, meu Deus. Normal. É assim mesmo, Lari, a gente vai aprendendo com o tempo. Francês é xaropinho para isso. Você não leu o primeiro S, então. Se bem que o último também não, nesse caso. Então, perfeito. E aí você tem esse debate entre esses dois pensadores em busca de uma maneira de controle do indivíduo e, a partir dessas teorias, a adaptação burguesa para elas, né? E aí eu descobri coisas muito interessantes sobre Descartes, que ele secava animais vivos, isso me assustou um pouco, né? As coisas as curiosidades que a gente descobre aqui. E a ideia de que, para ele, nós temos um mecanismo de autocontrole e, para Hobbes, que não conseguimos esse mecanismo de autocontrole, e porque ela traz as revoluções inglesas também, né? Hobbes observa aquilo e pensa, talvez esse mecanismo de autocontrole seja também um alimento para que as pessoas se revoltem. E ele apresenta a sujeição do Estado, né? Um apresenta o mecanismo de autocontrole, o outro a dependência de um Estado maior para que as pessoas controlem, né, as suas vontades. E o mais interessante é a regulamentação de uma tentativa de destruição de todas as crenças que ela chama de pré-capitalistas, que não contribuíam para essa disciplina de corpo. Aí que ela fala na questão das bruxas, né? Até no finalzinho, a gente espera que ela vá discutir sobre as bruxas desde o começo, mas aí você tem todo esse debate com relação ao corpo, e o finalzinho aqui que eu queria destacar para vocês, eu acho aqui. Deixa eu... Assim é como devemos ler o ataque contra a bruxaria e contra a visão mágica do mundo que, apesar dos esforços da Igreja, seguia predominante em escala popular durante a Idade Média. E a ideia de que essas crenças pré-capitalistas, ela traz ainda que atualmente não há tanto problema com relação a isso. A página, perdão. Deixa eu procurar aqui nas minhas anotações. Eu coloquei tanto post-it, gente, que eu me perdi. Né? Eu até comentei com a Laís que eu adorei esse capítulo. E o problema é que eu coloquei muito post-it e eu acabei me perdendo nele. 257. E a relação das profecias, né? E a tentativa da destruição dessas profecias, porque elas debilitavam o princípio da responsabilidade moral. Então, em todo o capítulo, ela aborda de que maneira fazer com que essa classe trabalhadora se molde a uma sistematização de um trabalho, de um corpo que é trabalho, em uma sociedade capitalista, ainda no período de acumulação primitiva, e também, né, de um
de um desenvolvimento do capitalismo, né? Ela fala tanto de acumulação que parece que o capitalismo nunca vem, mas uma hora ele chega. Mas é um pouco disso que eu queria trazer para vocês, né? É bastante coisa. Ele é curto, mas é tanta coisa que às vezes a gente se perde. Mas é isso, de maneira geral, que eu queria trazer. Não quis trazer muitos spoilers para não atrapalhar a nossa discussão. Então, termino a minha fala aqui. Eu preparei aqui duas questões para tentar dar uma bugada na cabeça, né, ou a gente pensar mais. A primeira é, a autora traz algumas reflexões sobre o corpo, citando os exemplos, né, até a Laís falou, sobre Hobbes e Descartes. Puxando esses ideais, o livro, tudo que a gente estudou, eu queria perguntar se nós somos naturalmente desordenados e impulsivos. Logo, a gente precisa desse governo, e governo aqui no sentido amplo, para que as relações sociais aconteçam. Ai, que comentário sensacional, Kenji. Não sei nem por onde começar, mas assim, eu mandei para vocês no chat uma imagem que é uma imagem muito relevante, eu acho, porque como a autora realmente está trazendo um capítulo muito filosófico, vocês do último ano tiveram aula, aliás, não, vocês do terceiro ano tiveram aula comigo de História da Filosofia, então vocês já conhecem um pouco, pelo menos, esses autores, né? A gente não tratou muito de Hobbes, mas a gente falou do Descartes, a gente falou um pouco do Francis Bacon, que ela cita rapidamente, então acho que alguma coisa já dá para ter noção. Mas eu mandei essa imagem do Hobbes, do Leviatã, porque talvez ela seja muito sintomática nessa noção, e vem casar com o que o Kenji perguntou agora da impulsividade do corpo, é isso, Kenji, né? E do controle que a gente tem que ter, né? O Estado é isso, pessoal. O Estado, e aqui essa imagem do Leviatã, ela é muito forte nesse sentido, que é o grande Leviatã, o grande rei, enfim, o grande ditador, cujo corpo é formado de inúmeras pessoinhas. Então, quem é que forma o grande Estado Leviatã? São as pessoas, né? E quando a gente olha para a democracia hoje, a democracia é isso também. Os nossos presidentes, os nossos políticos no geral, fomos nós que escolhemos, porque a gente faz isso de forma democrática, né? Levando em consideração que a democracia funcione, ok? Então, esse corpo é formado, é a gente que dá substância ao corpo. E aí, respondendo sua pergunta, Kenji, veja, eu vou responder a partir do que eu estudei do filme O Anticristo, do Lars von Trier, que tem muito a ver com a noção de bruxa. Eu não comentei até agora, eu vou falar um pouco sobre isso. O filme ele é muito pesado e há muitas críticas em torno de como é que o Lars von Trier constrói a personagem feminina como sendo uma bruxa ou alguém que tem um pacto com o demônio, qualquer coisa do gênero. Eu não analiso o filme por essa ótica, mas ela traz uma frase, a personagem ele traz uma frase que responde você, e eu concordo muito com ela. Ela diz assim: não são as mulheres que controlam seu corpo, é a natureza. Então, a gente não tem controle sobre os nossos corpos enquanto mulheres, porque a gente é dominada pela natureza. Claro que ali ela está falando muito mais para além da biologia, ela está falando de outras questões. Mas aqui eu respondo a tua pergunta dessa forma. Eu acho que, de fato, ninguém gosta de ser controlado, mas a total falta de parâmetro talvez seja impossível. Eu não vou dizer que é difícil, é impossível não ter esse controle, né? Então, não sei se foi nesse sentido que você perguntou, mas foi isso que eu pensei agora. Interessante, é um olhar mais pensando na questão do indivíduo, né, de certa forma, como a natureza nisso, mas se a gente for um pouco além, pensar no sentido da relação social, de certa forma, um certo controle, a gente é meio que governado, né, pela nossa própria cabeça, o lugar que veio.
Então, de certa forma, esse próprio governo permite com que eu me relacione, sei lá, com as pessoas daqui da minha rua, com os meus pais. Mas também, se tiver muito controle, no sentido de barrar, talvez a gente não consiga ter essa relação. Então, a minha questão vai nesse sentido. Qual a necessidade ou até onde que esse governo, e aí é o sentido amplo de governo, ele pode influenciar ou então ele é quase que o motor da relação social, por assim dizer, da conexão humana? Eu vejo que não sei se eu tô certa, mas eu vejo assim que é uma constante, o corpo como uma constante luta, né? Eu vou puxar um pouco a sardinha pro Foucault, mas enfim, eu vejo um pouco de constante luta porque eu vejo ao mesmo tempo o Estado, e, enfim, não só o Estado, mas diferentes instituições moldando, controlando, criando meios de criar um ideal de corpo, muitas vezes, falando de uma forma bem didática para vocês entenderem, mas também ao mesmo tempo a gente cria modelos, tem a parte subjetiva, né? A forma como a gente recepciona esses ideais, a forma como a gente acata eles ou não acata ou adapta eles. Então eu vejo que é um constante embate, né? Não estou falando embate apenas de um lado e o outro, mas de diferentes pessoas, de diferentes relações, né? E, enfim, eu acho interessante nessa parte que ela traz, essa questão do disciplinamento do corpo, porque ela coloca que o disciplinamento foi apenas possível quando houve um desencantamento, uma desacralização do corpo, né? Então, ela coloca isso. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu me pergunto assim, é claro que ela fala que, né, teve resistência e tal, mas às vezes eu olho também a forma como ela coloca aqui, ela coloca apenas, novamente, a figura apenas do Estado, né? Como se o Estado fosse o único que tivesse criado essas formas de disciplinamento do corpo. Enfim, não aborda muito mais outras instituições daquele período. Né, não sei se eu estou fugindo um pouco da sua pergunta, Kendi, mas outra coisa que me incomodou nesse capítulo foi o fato que ela tenta dar para o corpo, né, o corpo enquanto um elemento mágico, né, visto naquela época, tanto no período medieval quanto moderno, porque mesmo com esse disciplinamento do corpo, eu não vejo que também houve o fim dessa visão mágica sobre o corpo. Eu acho que tem ainda muitos elementos hoje, né? Mas enfim, voltando à questão, eu acho que ela vê a magia sempre como algo funcional, né? Então, a magia para aborto, a magia só para fins curativos, né? Ela trata a magia como se ela tenta entender que a magia funcionava, né? Ela tenta ver dessa forma que a magia realmente existia, e ela tinha uma funcionalidade real, seja para cura, seja para o aborto, enfim. Ela não tenta discutir também a magia para outras funções que tinham naquela época, que para nós necessariamente não precisava ser real, mas para aquelas pessoas era, né, para fins amorosos, para outras questões. Então ela tenta dar um significado, uma função para aquela magia, uma função que ela era só de resistência. Mas para lá, que resistência ela está falando? Porque eu retomo aquilo que eu falei na última aula. Havia as pessoas que usavam da magia para melhorar o casamento, não para desestabilizar aquela estrutura, enfim, ir contra a igreja. Né? Eu fico me perguntando isso, porque a gente não tem que entender se. Eu acho que não é esse o objetivo do historiador, saber se aquela magia, aquela prática, aquele uso do corpo, que uma parte do corpo tinha funcionalidade tal para uma cura, realmente funcionava. Eu acho que não é esse o ponto que a gente tem que perguntar. É entender como que isso era visto mesmo pelas pessoas, pela própria igreja, porque eu senti muito isso, sabe? Ela tenta dar aqui, ó, o cadáver tinha funções curativas, tá, realmente, né? As pessoas acreditavam em partes do corpo que tinha funções curativas, mas não era só a cura que a magia estava envolvida, ela era muito mais ampla do que isso, né? Então eu senti um pouco essa questão. Lari? Bom, com relação à pergunta do Kenji, pensando um pouco pelo lado da autora, assim como a Laís abordou, esse estado, ele já foi abordado no segundo capítulo, não, no primeiro,
num capítulo denominado A Política Sexual, o Surgimento do Estado e a Contra-Revolução. Então, é interessante como ela traz o surgimento do Estado, desse Estado, né, o Estado absolutista, no século XV, e a maneira com que ele surge, né, e se apresenta no capítulo no capítulo 1, no capítulo 2 e neste que estamos abordando agora, como um limitador, um limitante de todas as tentativas dos trabalhadores por parte de uma classe que viria a ser proletariada, se rebelarem contra as políticas capitalistas. Então, eu não acredito que esse Estado ele imponha condições, mas ele as limite, né? Ele limite as tentativas de fazer com que as pessoas se unam. Por exemplo, no período da peste negra, que ela traz lá no capítulo 1, há muitas comunidades ainda, né? De mulheres, de camponeses, e vem o Estado e faz com que essas comunidades se dissipem. Há também a política do cercamento que ela traz. Então, esse Estado, para a autora, ele sempre limita as condições, né, as maneiras com que esses indivíduos se unem, fazendo com que isso favoreça o desenvolvimento do capitalismo. Então, eu acho que esse Estado, ele vem ao lado do capitalismo, segundo a autora, como um limitante ali, como uma maneira de restringir algumas práticas culturais e maneira das pessoas não se tornarem, né, esse corpo mecânico que só trabalha, esse corpo mecânico alienado e todas esses tipos de restrições que ela cita. Eu estava pensando nisso que a Gabi colocou, né? Voltando um pouco na questão do que a Laís falou, de que ela só aponta o Estado como essa forma de você disciplinar o corpo, e realmente ela fez uma escolha, ela fez um recorte, mas não dá para ignorar o resto, né? Então, claro, gente, a igreja, a religião no geral, ela disciplina o corpo, seja qual for. E aí, depois disso, claro, e tem outras questões, quer dizer, a cultura disciplina o corpo, os hábitos disciplinam o corpo. E aí, depois, voltando para essa questão mais do capitalismo, e pegando também o gancho do que a citação que a Gabi colocou, ela diz o seguinte, ela vai citar Francis Bacon nessa parte, né, da magia. Ela diz, a erradicação dessas práticas era uma condição necessária para a racionalização capitalista do trabalho, dado que a magia aparecia como uma forma ilícita de poder e como instrumento para obter o desejado sem trabalhar. Quer dizer, aparecia como uma prática de uma forma de rechaço ao trabalho. Aí ela cita o Francis Bacon. A magia mata a indústria, lamentava Francis Bacon, admitindo que nada lhe parecia mais repulsivo do que a suposição de que alguém poderia alcançar alguma coisa com um punhado de recursos inúteis e não com o suor da sua própria testa. Essa noção de suor da sua própria testa que a gente precisa literalmente sofrer com o nosso trabalho é uma visão bastante protestante. Ela é religiosa no geral, né? Mas a gente também tem que levar em consideração a questão que mais um pouquinho de tempo a gente vai chegar no protestantismo. Claro, a gente ainda está na Idade Média, não chegou, mas não é à toa que ela vai citar o Weber também. Isso é o que se chama do espírito do capitalismo. É isso que vai permitir que aconteça a reforma protestante daqui a um pouco. Então, essa noção de que eu preciso sofrer com o trabalho, eu preciso ganhar as coisas dessa forma dolorosa, porque afinal isso é o preço pago pelo pecado original, né? Então, assim, são detalhes que eu acho que faz diferença e que muitas vezes algumas coisas ela tem ignorado, para conseguir defender um ponto de vista que é o que ela está propondo no livro, né?
A minha próxima pergunta, ela vai também já nesse tema que é a relação do trabalho também. Ela fala, coloca que ela tem influência do trabalho de Marx, né, que dava essa centralidade, né, nas questões do trabalho. E eu queria perguntar se realmente o trabalho, ele é esse motor da sociedade, de maneira que é pelo trabalho que a gente vai definir nossa cultura, a relação social, política e como a gente vive. Bom, respondendo um pouco, né? Eu acredito que esse trabalho, assim, é como capitalismo para a autora, não para a Larissa, porque eu nunca pensei sobre isso. Essa questão do trabalho, ela também faz com que o ser humano se reduza ao próprio trabalho. O ser humano, não todos os seres humanos. Ela fala no final que não é o homem branco de classe alta, de classe média, mas sim o próprio proletário. E a questão, né, dele de fazer com que o trabalho também faça com que ela diz, né, faça com que os seus dias sejam mais longos, por exemplo, para ela o dia, né, o dia comum ele termina às 6 horas, né, mas pessoas trabalham à noite. Então é a ideia dessa alteração do nosso próprio sistema biológico para as funções de compra, né, com um objetivo em comum. Acho que aqui tem uma passagem que ela fala sobre isso. Deixa eu procurar aqui. Ai, meu Deus, por que eu faço tanta anotação? E acabo me perdendo nas próprias anotações. Lara, enquanto você procura, só vou comentar isso. Eu acho que esse é um dos maiores problemas, Kendi, sinceramente. Você reduzir o ser humano a essa questão do trabalho, a questão econômica, é literalmente fazer reducionismo, é só olhar para um lado, para um tipo de visão específica, e para mim esse é um dos maiores erros do Marx, que é você ser tapado, literalmente, né? Você não olha para os lados para ver o que mais que tem em torno de si. E eu não sei, né? Eu tô vendo até onde a gente leu, eu acredito que a autora tem feito um pouco isso também, de ser bastante reducionista, né? Não olhar adiante além. Mas numa passagem, conta, aí é mais para fazer tacar um pouco de lenha, né, na fogueira, mas que nem no primeiro capítulo. Ela vai falar que grande parte das uniões começaram pelas mulheres, eram espaços comunais, e depois ela vai falar das mulheres enfermeiras. Então, no sentido, elas primeiro foram executar um trabalho e aí se uniram em prol daquela causa e começaram a ter relações sociais e culturais. Então, nesse sentido, o trabalho não estaria sendo o motor dessa sociedade, ou pelo menos desse movimento feminino? Encontrei a passagem depois. Aqui. Isso na página 243. Na tentativa de formar um novo tipo de indivíduo, a burguesia estabeleceu uma batalha contra o corpo, que se converteu em marca histórica. De acordo com Max Weber, a reforma do corpo está no coração da ética burguesa, porque o capitalismo faz a aquisição o objetivo final da vida, em vez de tratá-la como meio para satisfazer nossas necessidades. O capitalismo tenta superar o nosso estado natural, a romper as barreiras da natureza e ao estender o dia do trabalho para além dos limites definidos pela luz solar, dos ciclos de estações e mesmo do corpo, tal como estavam constituídos na sociedade pré-industrial. Então, ela cria essa ideia de uma sociedade pré-industrial que
né, estabelecia seus próprios limites com relação ao corpo, e de uma sociedade já industrial, já alienada, como traz Marx, que não se reconhece mais no seu próprio trabalho e o vê como né, um objetivo final de sua vida é o trabalho. Então, é interessante se pensarmos, por exemplo, na primeira Revolução Industrial, na segunda Revolução Industrial, a maneira com que as pessoas trabalhavam, né, 11, 12 horas por dia, né? E vocês lembram do filme do Chaplin, né, Os Tempos Modernos, em que ele começa a montar um negócio, ele vai no banheiro e ele continua montando, né? O corpinho dele parece que começa a funcionar igual uma máquina. A máquina de Descartes, por exemplo, né? A questão do corpo mesmo como uma máquina, trabalhando para junto com as máquinas. Então eu pensei bastante nesse filme também, nessa relação do trabalho como único objetivo para o proletário, né? Não para, né, os donos do meio de produção, né? Pensando numa lógica marxista. Kenji, em relação à sua pergunta do trabalho, né, quando ela fala lá das enfermeiras, enfim, tal, como se essa questão fosse um motor, eu reforço o que a Flávia falou, ela tenta dar a sustentação dela por meio do trabalho, né, ela tá tentando dar uma visão econômica da caça às bruxas, simples assim, mas é o tal negócio, né, eu fico me perguntando, e eu retomo aquilo que eu falei, e quando a prática mágica não estava voltada, por exemplo, como ela fala aqui, para ganhar o jogo de cartas, para ganhar dinheiro, quando essa funcionalidade mágica não estava voltada para isso, mas para outras questões dos problemas cotidianos, né, problemas amorosos, problemas de desejo, problemas sexuais, que não necessariamente voltados para ganhar dinheiro ou para problemas do trabalho, ai, a colheita deu errado, foi culpa de uma bruxa, como o Ginsburg trabalha lá nos Andarilhos do Bem. Então, eu fico me perguntando esses outros pontos. Claro que ela não vai tocar porque não é essa a ideia dela. Ela quer sustentar e ela quer dar essa visão funcional, uma função econômica da caça às bruxas. Né? Ó, ai, não vamos mais acreditar em magia porque ela para fins curativos ou então para deturpar o trabalho, para as pessoas não trabalharem. Então, ela tenta dar essa sustentação, mas eu não vejo que o trabalho ou a questão econômica e foi a determinante para caça às bruxas apenas. Sem contar que também eu fico me perguntando, embora ela, como a Larissa colocou que ela fala do Estado lá no começo, eu fico me perguntando até que ponto esse Estado era totalmente absoluta. Né? E isso já tem discussões na historiografia. Né? Eu acho que, não sei se eu consegui responder. Eu acho que nessa questão do Kenji, quando ele fala de trabalho como motor da sociedade, quando ele falou das mulheres, eu voltei lá para o começo do livro, quando ela fala sobre o trabalho doméstico das mulheres, né? Aí, quando a gente vem aqui para os dias atuais, a gente percebe essa coisa de que as mulheres, elas trabalham, têm os seus empregos e, ao mesmo tempo, elas trabalham dentro de casa por conta da nossa cultura. A nossa cultura diz que nós mulheres somos responsáveis por cuidar do nosso lar e da nossa família. Então, eu acho que se for pensar num trabalho feminino, nesse trabalho doméstico feminino, eu acredito que ele possa ser, sim, motor da sociedade, porque se não tiver a mulher ali responsável por criar os seus filhos, né, essa questão, a gente não sai do lugar, né? Eu vejo um pouco por esse lado, mas aí já é mais uma opinião minha. É só que quando você falou, eu voltei para essa parte do livro, que ela fala sobre o trabalho doméstico. O Gabi, dando um gancho agora, talvez a gente saia um pouco, mas essa noção do quanto a mulher trabalha hoje, né, comparado a antes, vai soar estranho o que eu vou falar agora, né? Mas realmente, quando a mulher sai de casa para poder trabalhar, os filhos
acabam sendo criados ou por terceiros ou sozinhos, que é exatamente o que tem acontecido hoje. Veja, não estou dizendo que a mulher não tem que sair, gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Eu trabalho, sei lá, 25 horas por dia, tá? Mas a grande questão é como que a sociedade está se organizando quando a mulher sai de casa. Então, a sociedade tem que aprender a se reorganizar o trabalho inteiro, porque agora a mulher trabalha tanto quanto o homem. O problema é que, teoricamente, até então, ela era o esteio da casa, da família, da criação dos filhos. Então, agora, o que a gente faz com isso? Então, a gente teve uma mudança de paradigma muito grande nesse sentido, né? E, para vocês terem noção, como a pergunta do que a gente faz muito sentido, e claro que a noção econômica e a noção do trabalho das regras da nossa vida até determinado ponto. E hoje, para vocês terem noção, tem países que depois da pandemia chegaram à conclusão que o melhor é a pessoa trabalhar de 3 a 4 horas por dia só, que elas vão render exatamente a mesma coisa trabalhando 8, só que vão ficar mais felizes. Claro que quem está fazendo isso é a Suécia, enfim, aqueles países com 30 pessoas morando por lá, né? Mas isso realmente é uma noção para a gente ter de como é que a gente não pode reduzir tudo ao trabalho, mas o quanto, aí sim, né, faz sentido, o quanto o trabalho ajuda a regulamentar a nossa vida. Então, quando ela usa o Weber para justificar isso, o Weber sabia do que ele estava dizendo sobre essa relação que a gente estabelece com dinheiro, com o trabalho, e, claro, ele joga a religião ali no meio também, né? Para mim, eu acho que está muito relacionado, às vezes, nesse debate, com o uso do conceito do trabalho, né? O trabalho, no sentido muito amplo, lógico que ele vai pegar tudo, porque tudo você vai desempenhar um trabalho para fazer. Mas se pensando, por exemplo, você constitui o trabalho doméstico, ele hoje tem que ser um trabalho porque existem pessoas que vendem isso enquanto um trabalho. Então, vende o seu afazer doméstico para sair da casa dela e executar trabalho doméstico na casa de outra pessoa. Isso daí se torna um trabalho porque você tem uma relação de capital, de força de mão de obra nisso. Mas se pensar retornando nesse da autora, e aí eu acho que ela peca, é que para ela tudo é trabalho. No sentido de que quem estava fazendo magia porque aquilo era o trabalho, era o meio de sustento, e quem estava cuidando do filho, aquilo era trabalho, e a gente está numa relação, e até uma coisa que a gente falou no outro encontro, que ela está trazendo, às vezes, algumas coisas que são do século XIX, do XX, para antes disso, quando não existia essa relação de trabalho, pelo menos não tão intrínseca, no sentido de um trabalho capitalista. Ela está pegando uma relação de trabalho que era diferente e está aplicando como se ela já fosse capitalista ou pré-industrial. E eu acho que aí o que ela peca é nisso, ela achar que tudo é trabalho, aí lógico que vai ser o motor da sociedade mesmo, porque tudo que você olhar é trabalho. Uma coisa que ela fala que eu acho interessante no finalzinho é a questão da maneira como ela trata as superstições, né? Ela fala, em geral, eu não sei quais superstições ela está falando, se é só astrologia, como os cientistas, né, como Carl Sagan afirma, essa pseudociência, as pessoas adoram esse termo, né, ou odeiam. E deixa eu procurar a página. A Flávia pegou o livro e eu senti que eu deveria procurar a página nas minhas anotações, gente do céu. Ah, não vou achar. Enfim, eu desisti de mim mesma nesse momento. E a questão de que as crenças retornaram, ela fala que no primeiro momento a destruição dessas crenças para essa sociedade pré-capitalista, de acumulação de capital, que não conciliava com a questão burguesa, mas depois ela afirma que as crenças atualmente retornam. Mas nós estamos tão acostumados com essa lógica capitalista que, por mais que voltemos às superstições do século XVII, do século XVI, nós continuamos exercendo atitudes que são contrárias a essas próprias crenças, né? Que o capitalismo ele moldou tanto o indivíduo que fez com que, por mais que essas crenças retornassem,
como as novas bruxas, as netas das bruxas que não foram queimadas, eu não lembro. Não sei como é esse termo, gente. Nós ainda continuamos agindo como se não tivéssemos superstições, né? Eu queria saber como vocês observam essa relação que ela traz bem no finalzinho. Gente, eu juro que eu vou encontrar a página. Quer ver? Ô, Lari, tá na página 259, isso que você falou agora. Ai, perfeito. Obrigada. Essa questão... Não, Gabriela, nossa, vocês têm uma voz muito parecida. Ou sou eu? Que sou assim. Então, aí ela fala que hoje em dia, atualmente, essas crenças mágicas, elas não representam nenhum tipo de risco para o capitalismo, né? Por isso que hoje é liberado. E naquela época eles não estavam, né, deixando mais acontecer. É mais ou menos isso que ela fala aqui, mas está na página 259. Perfeito, isso mesmo, gente. Muito obrigada, Gabi. Imagina. Fala, Laís. Sem contar que, acho que, como ela colocou, né, e vocês apontaram que hoje essa questão da magia não é tão mais preocupante e tal, eu vejo também que essa magia acaba se tornando hoje, né, quando a gente pensa na magia, nos remédios naturais e tudo mais, que ela se tornou um meio também de venda. Hoje a gente vê muito forte o crescimento de meios naturais, homeopatia, enfim, hoje se tornou também uma indústria. Né? Eu não sei se eu estou errada nessa questão. E quando a gente pensa, respondendo a pergunta da Lari, dessa questão hoje em dia, como a gente vê essa questão das crenças mesmo, superstições em relação ao corpo, eu vejo que isso ainda existe de uma forma muito dispersa, mas existe. Né? Por exemplo, esses dias minha mãe estava fazendo um remédio que eu falei, mãe, isso daí tá parecendo uma bruxaria, né? E era pra questão do reumatismo dela. Eu falei, mãe, você tá fazendo bruxaria? Eu não tô sabendo, né? Mas ela falou, não, filha, é quase isso mesmo. Laís, passa pra mim. Ah, pode deixar, passo sim. E, enfim, eu falei, né, o quanto isso acaba ainda sendo presente, ou então ouvi da minha avó que eu não posso lavar o cabelo quando eu estou menstruada. Né? E eu falei, vó, por quê? Ela, não, porque os antigos não falavam que não podia. Né? Então, eu acho que isso, nas minúcias ainda, isso acontece. Não que isso precisa ser provado cientificamente, mas a crença está ali, né? A ideia de acreditar naquilo. Né? Não que a gente não possa questionar essa crença, mas é aquilo que eu falo, eu acho que mesmo com esse disciplinamento, né, hoje em dia essa questão da crença não é tão forte, mas ainda assim ela existe, né? Nos cotidianos mesmo nossos, por meio das nossas avós, por meio dos nossos pais mesmo, né? Então eu vejo dessa forma. Muito bom. Gente, foi difícil, assim, para a maioria, a leitura desse capítulo exatamente por conta do teor teórico dele, ou... Pra mim foi, achei chatíssimo. Olha, vou ser sincera que eu acho que talvez para mim tenha sido mais legal até agora. Ela Nossa. trouxe outros autores. Mas, Flávia, para mim é a mesma coisa. Eu adorei esse capítulo, gente. O 1 também me ganhou bastante, viu? O capítulo 1 eu gostei bastante. O 2 eu fiquei meio... Mas esse daí eu gostei demais dele. Eu fiquei postando nos meus stories no Instagram umas fotos que tem aqui de, tipo, as partes do corpo com relação à astrologia. Até a Laís comentou. Eu falei assim, cara, eu tô amando esse capítulo. Não sei o que acontece comigo. Que bom que vocês gostaram, gente. Realmente, eu continuo aqui na minha opinião de que chato demais. Alguém tinha que gostar, né? Mas a Gabi, olha, você não teve aula de filosofia com a gente do terceiro ano aqui. Mas eu, Flávia, eu pessoalmente sou uma pessoa que não gosta muito de filosofia, assim, eu acho muito pra minha cabeça. Sei. Eu não consigo entender direito, é uma coisa assim que eu tenho que me esforçar muito pra conseguir entender. E eu li o capítulo inteiro ontem, então foi batidão, sabe? Então eu tive que tomar uns 2 cafés para conseguir terminar, mas ai, que dó, que nem a Samira tá falando no chat. Cadê os exemplos? Eu gosto de exemplo. Ela só dá teoria, eu quero exemplos. Vai, fala. Ela não contextualiza muito bem. Por exemplo, ela cita o Adão de Milton. Aí você fica assim,
por exemplo, eu sei, porque eu tenho o livro, O Paraíso Perdido, né? Do John Milton. E, inclusive, eu tenho uma versão ilustrada, maravilhosa. Só que se você não tem o mínimo do conhecimento sobre aquilo, fica muito jogado, né? Então, assim, realmente faltou um pouquinho de ter o rigor científico para ela dar uma contextualizada. E eu coloquei a imagem para vocês aqui, porque eu gosto muito do Arcimboldo. Eu vi que era do Arcimboldo, ela não colocou, ela cita, mas ela não fala de quem é, né? Então, gente, isso é um erro grave. A gente, como professores, a gente ensina vocês o tempo todo, gente, tem que dar crédito a tudo. Colocou um ponto fora do que é seu, você tem que acreditar, né? Enfim, é isso. Vai naquilo que a Lari falou quando ela começou a falar que deu vontade de ler A Tempestade de Shakespeare. Eu tive esse mesmo sentimento. Eu falei assim, mano, ela tá falando, eu não estou entendendo o que ela tá querendo dizer. Eu vou precisar ler A Tempestade para eu poder entender? Tipo, me deu vontade de parar ali e falar, vou ler essa Tempestade, depois eu volto. Então é essa questão mesmo. Eu acho que, pelo menos por eu não ser uma pessoa muito fã de filosofia, me faltou essa parte, essa base já, que eu não tinha. Vocês provavelmente já têm, por isso que vocês conseguiram entender bem melhor. Mas eu acho legal, de repente, quem quiser e conseguir, tiver tempo, se conseguir ler A Tempestade de Shakespeare, com certeza vai conseguir fazer um link maior, né? Porque eu não li, eu vi alguma vez no teatro, mas já faz muito tempo, então não lembro. E até o momento eu ainda não consegui fazer uma conexão. Então, realmente, se eu conseguisse, eu leria. Mas, enfim, não vai ficar para essa vida, pessoal, ler isso agora. E sobre a imagem que você falou, Flávia, eu não sei se vocês perceberam isso também, mas que parece que às vezes ela coloca umas imagens que não condizem com o que ela está falando. Eu senti isso, às vezes ela solta umas imagens lá no livro, e aí você continua a leitura e você fica, tá, mas o que tem a ver essa imagem com o que ela está falando? E essa questão dela não referenciar as imagens, eu também acho gravíssimo, entendeu? Lourdes acabou de chegar aqui, né? Então, quem fez isso com a Lourdes sabe que você não pode fazer nada sem colocar uma referência. Eu fico imaginando quem que aprovou esse livro para ela e deixou ela publicar sem referenciar as imagens, entendeu? A Lourdes, gente, para quem não conhece a Lourdes, ela gosta que a gente referencie imagem até no slide, viu? Você que vai apresentar o trabalho e não coloca referência no slide pra você ver. Eu adorava Não, ainda além também. os slides e a Lourdes me apontava para mim do tipo, de onde você tirou isso? Eu, professora, mas isso tem relação a ela. Mas de onde você tirou isso? Coloca a referência. Mas, professora, eu coloquei 20 mil imagens. Ela, então coloca 20 mil referências. É professora chata, pelo amor de Deus. Não. Eu tô falando para eles aqui, a autora coloca um monte de imagens sem referência. Eu procurei aqui e postei para eles a do Arcimboldo, né? É um erro primário. A gente pega no pé no primeiro ano do pessoal do tipo, coloque, né? Mas aí a gente tem um livro publicado sem referência. Olá, gente. Olha, Laís, bom te ver. Tudo bom, gente? Tô chegando aqui no finalzinho, mas falei assim, vou entrar assim mesmo para ouvir um pouquinho o pessoal. Alguém quer dar uma resumida para a Lourdes? Chegou agora, assim, do que a gente falou? Eu só queria dizer que eu achei uma parte aqui no livro que eles referenciam as imagens. Tá na página 424, ó. Ainda bem. Então menos mal. Ela a gente podia já ter colocado uma nota de rodapé, né? Falando que tá referenciado no final do livro. Podia, né? Então vamos continuar criticando. Eu acho que dá para estender a crítica, que é o que para a gente que é orientando da Lourdes, teve esse contato com ela, sabe, que é usar a imagem meramente ilustrativa. A imagem ela não é analisada, ela tá lá e beleza. Ainda mais o que eu achei ruim das imagens, que ela passa tudo pro vermelho, e para mim me dá um pouco de dor de cabeça essa muita cor, assim. Então já é uma imagem que ela não falou de nada e tá lá vermelho, aí já é ruim de ver, mas você vê porque você quer analisar, já que ela não analisou, e acaba que você sai com dor de cabeça sem entender também. Sim, tá certo que a maioria são xilogravuras, então não faria diferença estar em vermelho ou em preto, mas tem algumas imagens que são
pinturas, né? E que ela coloca tudo vermelho. Ela não, né? Quem faz isso é a editora. Coloca tudo vermelho ou tudo azul. Aí você fica tipo assim, nossa, mas eu queria tanto ver isso aqui nas cores originais, né? Mas, Gabi, Oi. mas ainda assim tá errado. Eu fui conferir página 264, não tá Ah. acreditando ao autor. O autor dessa obra é o Arcimboldo, e aqui tá colocando o Henry Kamen, 1972. Eu não sei que referência é essa. Não tá fazendo sentido. Será que é de onde ela Nossa. tirou? Entendeu? Então, de novo, tá errado. Tá errado. Vou Mas mandar um tá e-mail pra Silvia Federici e falar Não, assim, tá errado. Não, a gente precisa entender qual foi o critério dela. Então, assim, é de onde eu retirei? Então, você tem que dizer, mas quem é o autor da pintura, da xilogravura? Ela tem que colocar também. E, né? Então, assim, sei lá, deve ser de onde ela retirou a obra, não o autor da obra, mas tá estranho também. Eu acho que a gente podia fazer a pergunta do Kenji para Lourdes, pra gente encerrar assim com chave de ouro, que tal? Não, Eu Lu? acho ótimo. Não, já tô saindo, gente, ó, tá na minha hora. Eu tô chegando só para ouvi-los hoje. Tá certo, tá certo. Bom, pessoal, e aí? Mais alguma colocação? Eu acho que, assim, no fim das contas, apesar de ser um capítulo muito teórico mesmo, porque ela traz todo esse referencial de autores do período, ela está trazendo o início dos modernos aí, né? O Bacon, Descartes, mas infelizmente eu acho que acabou não ajudando muito a sustentar o argumento que ela está utilizando, né? Então poderia ter sido uma fundamentação rica que poderia ter auxiliado, mas não sei, parece que as coisas não se encaixam muito. Eu não sei se vocês ficaram com essa impressão também. O que mais uma vez, eu senti isso no capítulo de semana passada e senti muito mais nesse. Ela fala desses teóricos, mas eu acho que, novamente, ela dá, assim, muitos exemplos apenas da Inglaterra, né? Então, não sei, isso às vezes me incomoda, né? Ela quer falar da caça às bruxas, o que foi esse fenômeno, mas ela tá falando ali num contexto da Inglaterra, sobretudo, né? Como se, enfim, né? Foi ali que aconteceu a primeira Revolução Industrial e tudo mais, né? A caça às bruxas ali teve muita ênfase e tudo mais, mas eu sinto essa questão, né? Como eu comentei semana passada. Quando ela vai dar o exemplo de América, ela fala de América Espanhola, né? Não traz a questão para Portugal, né? Que ali a perseguição foi muito menor se comparada em relação a outras regiões. Então, eu me incomodo nesse sentido, né? Outro incômodo meu com o capítulo. Mas ela não deixa claro isso, Laís? Ela não chama atenção sobre isso? Porque que pesquisador daria conta de tratar de toda a Europa e de toda a América? Isso pode ser uma virtude se ela deixar claro, né? Estou falando da Europa, mas em particular dessa região. Como é que ela apresenta isso? Eu não me recordo mais desse detalhe. Então, ela pelo menos eu entendo, professora, quando eu comecei a ler o livro, ela tá falando aqui de Inglaterra, mas eu acredito que ela não justifica, né? Por exemplo, ela quer falar o que foi o fenômeno das caças bruxas, então ela usa exemplos de várias regiões da Europa em alguns momentos, mas em alguns momentos ela foca na região da Inglaterra. Ela não, em nenhum momento ela justifica, olha, gente, vou falar de caças bruxas, mas eu vou estar falando bastante assim da região da Inglaterra, enfim. Ela não. Eu, pelo menos, quando eu li o livro, eu não vi nenhuma justificativa dela nesse sentido. Eu não sei vocês, né? Não me recordo, porque isso deveria ter sido feito na introdução, né? Quando a gente discutiu, pelo menos, eu não me recordo dela explicar o recorte histórico. Ela explica que ela está fazendo uma crítica a Marx, que ela está fazendo uma crítica a Foucault, mas ela não me lembro dela falar, olha, é por isso que eu estou escolhendo a Inglaterra. E é interessante porque ela é italiana, né? Eu senti que ela não fez um recorte
espacial nem temporal. Eu senti isso. Não lembro também dela ter falado no começo do livro, mas isso que a Laís falou é realmente interessante, porque às vezes ela vai dar um exemplo da França, às vezes ela vai dar um exemplo de outro lugar e tal, mas no final acaba sempre voltando para a Inglaterra. E eu concordo com você também, Lourdes. Se ela falasse assim, ó, gente, vou analisar só a Inglaterra, aí tudo bem, a gente não estaria falando isso. Mas eu acho que ficou estranho, ficou esquisito mesmo essa coisa dela. Ela solta um exemplo aqui, mas no final ela acaba seguindo essa mesma coisa. Eu senti isso também. E o recorte temporal, a gente sabe o período que ela está trabalhando, mas eu pelo menos na leitura, fiquei meio perdida, sabe? Uma hora ela está falando de século XIV, outra hora está falando de 13, outra hora está falando de 15, vai, vem. Eu achei isso um pouco estranho. Pelo menos me deixou um pouco perdida. Eu tô tentando procurar aqui, gente, ver se de repente ela não fez a pesquisa lá na Inglaterra. Isso mudaria tudo, né? Eu acredito que sim, mas eu vou fazer. Legal, acho que a gente pode dar uma olhadinha depois e voltar nessa questão, porque eu acho para historiografia é importante a gente entender como é que isso foi feito, né? E ela não é historiadora, né? Ela é filósofa. Ela não é socióloga? Ai, não sei. Um dos dois. Vamos voltar à biografia da Federici. Gente, alguém fala a palavra passe de hoje? Eu falo, eu acho que pode ser corpo. O que vocês acham? Corpo. Filósofa, professora ativista italiana, radicada nos Estados Unidos, então nada de Inglaterra. Uhum. Muito bem. Palavra-chave corpo. É isso? Mais alguém quer propor algo? Só uma observação, então, essa questão dela ser filósofa, também a construção da narrativa é diferente. Por isso que esse estranhamento que vocês estão manifestando aí, porque nós acostumamos a fazer um tipo de trajetória, né? Então, a questão do espaço e do tempo são dois quesitos muito importantes para nós e que a gente não vê em outras áreas, né? Então, é interessante também vocês perceberem, ficarem cada vez mais cientes dos diferentes tipos de abordagem que a gente tem na ciência. Legal. Bom ponto, Lu. Bom ponto. Muito bem, gente. É isso, então. Encerramos por hoje. Obrigada pela presença de todos e a gente se vê semana que vem. Tem mais uma ou mais dois encontros? É na outra semana, Flávia, que semana que vem é feriado. Fato. Então, ó, daqui 2 semanas, mais 2 encontros. Uhum. Fechou? Próximo capítulo é de Caça às Bruxas, é o específico de Caça às Bruxas dela. Então, anotem aí as dúvidas de vocês e as opiniões e as reflexões de vocês e tragam para o próximo encontro. Boa. Gente, vamos tirar foto, quem puder ligar a câmera, por favor.